De volta com a Justiça e Trabalho de hoje, eu estou conversando com o Breno Perrucci, presidente do Sindicato dos Jornalistas aqui do estado do Rio Grande do Norte. Breno, nós encerrávamos o bloco anterior e ele perguntava como é que o sindicato vem realizando constantemente algumas campanhas de reajuste salarial, enfim, de benefícios da categoria, reivindicando esses benefícios. Como é que tem se dado essas discussões com as empresas jornalísticas? Essas discussões, elas historicamente são sempre bem difíceis para nós jornalistas. Se a gente for colocar numa gangorra, está sempre assim, o jornalista lá embaixo e o empresariado sempre lá em cima. Isso, quando eu falo, nesse aspecto, no aspecto salarial. A pressão, o jogo é muito duro com a nossa categoria, até porque, historicamente, nós permitimos que esse jogo fosse duro por situações... Por vários fatores, né? Vários fatores, aí, desmobilização... Até mesmo a própria organização do sindicato. Organização sindical, a gente precisa reconhecer também que o sindicato passou anos, de certa forma, inerte, e agora que a gente, não na minha gestão, mas na gestão anterior, a gente iniciou esse processo de reconstrução do sindicato, fazer o sindicato tornar-se de novo operante, eficaz, eficiente, e ter de volta a respeitabilidade não só dos colegas, porque ainda hoje alguns colegas ainda não entendem que o sindicato renasceu, mas a respeitabilidade também dos patrões. Os empresários já hoje nos veem de outra forma, eles ainda não têm o respeito que nós desejamos, mas eles já nos veem de outra forma de 8 anos, por exemplo, atrás. As lutas salariais, elas são sempre desiguais e sempre muito duras, por todas essas condições históricas, as condições atuais também. Agora vai ser mais dura ainda, né, por essa situação, por esse quadro financeiro que vive o país. Se antes se alegava que não se podia dar aumento porque o faturamento não aumentava, imagine agora com o argumento que eles vão usar, certamente, de que o faturamento está negativo. Nós temos hoje um piso salarial de R$ 1.370, ainda é vergonhoso. Do ano passado, o jornalista que ingressa na empresa. Muitos dos que ingressam e muitos dos que terminam a carreira, iniciam a carreira, terminam a carreira ganhando piso. Esse cenário ainda existe, infelizmente. Muitas das redações, muitas não, quase todas as redações, elas não têm um plano de carreiras. Você não tem um plano de ascensão profissional. Muitos repórteres entram como repórteres e setoristas e ganham o piso e terminam ganhando o piso como repórter do mesmo jeito, daqui 20 anos depois, 25 anos depois. E os reajustes salariais que ele teve ao longo da vida foram os reajustes conquistados ano a ano pelo sindicato. Se por acaso o sindicato passar anos inerte como passou há algumas décadas, ele vai passar anos também sem reajuste, sem nem a reposição da inflação. Nós temos hoje o segundo pior piso salarial do Brasil. Até o ano passado éramos o pior. E aí, devido à campanha salarial do ano passado, que nós tivemos um ganho... Segundo pior. Nós tivemos um pequeno ganho, nós conseguimos ultrapassar o estado de Sergipe e temos hoje o segundo pior piso salarial do Brasil. E essa discussão é sempre bastante ampla com os dirigentes das empresas, né? Ela é dura. A gente começa a nossa database em setembro, pra você ter uma ideia. A gente começou a discussão do ano passado em setembro, finalizou o acordo em dezembro. E esse ano a gente está com um planejamento, já tem uma meta para iniciar a discussão, enviar a proposta desse ano para os patrões em agosto, ou seja, um mês antes da database, para que em setembro eles já tenham uma proposta que a gente possa, uma contraproposta, para que a gente possa encaminhar de fato a discussão. Porque eles também utilizam dessa outra arma, da morosidade, do famoso empurrar com a barriga, para tentar nos vencer pelo cansaço. A negociação começa em setembro, mas eles só vão, de fato, dar uma contraproposta em novembro e aí se arrasta. O ano passado, por muito pouco, nós não tivemos que ir a dissídio coletivo. Nós chegamos a fechar a negociação na mesa de negociações, na SRTE, na Superintendência Regional do Trabalho, e íamos a dissídio coletivo quando, depois de algumas ações nossas de protesto, algumas ações pontuais, eles nos chamaram de volta para a mesa de negociação para que a gente pudesse fechar essa solução do ano passado, que quase foi para dissídio. Breno, essas questões todas, será que por trás não tem como pano de fundo aí a questão da discussão da PEC, do diploma, ou seja, o diploma de jornalismo não é necessário para o exercício da profissão? Então hoje, será que esse argumento não é válido para algumas, ou para o conjunto das empresas, digamos assim, não jogando a pecha nas empresas de que elas utilizam desse tipo de artifício?
mas será que não, essa coisa de qualquer cidadão pode exercer o exercício da atividade jornalística? Dado a isso, esse piso salarial está tão baixo hoje, ou seja, qualquer um que mesmo sem ter cursado a universidade ou a faculdade de comunicação lá, pode estar desempenhando a profissão? Mas eles usam esse argumento, sim. Na negociação salarial do ano passado, por exemplo, esse argumento foi usado. Eles colocam como pressão isso aí. Olha, vocês não devem nem pressionar tanto por um salário melhor, até porque hoje qualquer pessoa pode ser jornalista, a gente não precisa só contratar quem tem diploma, a gente contrata quem a gente quiser e a fila é grande aí no mercado de pessoas querendo ocupar as funções. Eles usam, sim, esse argumento. Menos mal que a gente tem uma esperança de que essa PEC seja votada no final desse mês de junho para início de julho. Que essa é uma questão que eu queria levantar aqui também. Existe uma você nos previsão. falar como é que está essa questão da PEC, do diploma, né? Ela já era para ter sido votada desde abril, quando foi colocada em pauta pelo atual presidente da Câmara, e de lá para cá outras pautas bombas acabaram aparecendo e a pauta do nosso diploma foi deixando de lado. O problema, o meu medo, é que as grandes empresas de comunicação do Sul e do Sudeste, elas já começaram, nesse período de adiamento da votação, começaram a se posicionar contra o diploma. Aí, obviamente, como fizeram para derrubar o diploma. E, obviamente, essas posições, elas são pressões nos parlamentares que alguns podem ceder a essas pressões. A gente tinha o compromisso da maioria dos parlamentares, isso todos os sindicatos dos estados fizeram seus papéis, entraram em contato com suas bancadas, e a maioria deu a palavra e firmou a posição conosco, do nosso lado, mas de lá para cá... Que também é uma questão política difícil, né? A gente não pode esmorecer com isso. Que é uma questão política difícil, em razão até de que muitos deputados, muitos parlamentares são até donos também de veículos de comunicação. Quase todos os veículos de comunicação, as concessões públicas, infelizmente, são concessões públicas, mas quase todas são propriedade de parlamentares, senadores ou deputados, ou também detentores de mandato eletivo aí no executivo, prefeitos, governadores, senadores, enfim. Como é que está sendo avaliado por vocês essa questão do texto da PEC, né? Ou seja, como é que está, o que vocês acham que a Câmara ou o Senado vai definir ali em relação a esse texto? Eles vão alterar ou vão aprovar como estão? A nossa esperança é que ele aprove do jeito que está hoje. Existia uma possibilidade de haver uma alteração, mas essa alteração ela não foi aceita pela FENAGE. É uma alteração que a gente chama casca de banana, que aprovava a volta do diploma, mas no fundo continuava permitindo a contratação de profissionais sem diploma, ou seja, você troca os 6 por meia dúzia no quadro atual. Então no trabalho nosso dos sindicatos da Federação Nacional é de que a PEC seja votada com o texto que está atualmente para ser votado. Seja votado e aprovado. Muito bem, Breno, nós já chegamos ao final do nosso tempo de televisão, o nosso tempo já está indo. Nós agradecemos em nome da presidência do TRT do Rio Grande do Norte a sua presença aqui enquanto representante da categoria dos jornalistas aqui do estado do Rio Grande do Norte e o deixamos à vontade para as suas considerações com os nossos telespectadores. Nós, enquanto sindicato e eu como presidente, agradeço ao tribunal, a vocês aqui da TV, essa oportunidade importante de falar com a opinião pública, falar com a sociedade e falar com os jornalistas também, ter essa espécie de prestação de contas do que estamos fazendo, do que foi feito e do que ainda podemos fazer. Muito bem, muito obrigado pela sua presença. Bem, nós hoje conversamos com o Breno Perrucci, presidente do Sindicato dos Jornalistas aqui do Rio Grande do Norte. Contatos com a nossa produção podem ser obtidos pelo fone 8440063081 ou pelo e-mail ccs@trt21.jus.br. Para encerrar o programa de hoje, você fica agora com o profissão artista, com o talentoso músico potiguar Cacá Veloso. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Até lá. Eu sou natural da cidade de Natal mesmo, sou filho de mecânico de automóveis, onde somos 4 homens e uma mulher. Um dos meus irmãos comprou um violão e eu, por curiosidade, quando ele guardava o violão, eu pegava o violão escondido, corria para casa e ficava tentando reproduzir o que o amigo dele passava para ele. Segunda-feira, antes dele chegar, eu já chegava e guardava o violão de volta. E foi acontecendo até o dia que eu disse, não, gosto da música, vou viver da música. Fiz investimento em equipamento, em estudo, iniciei meus estudos em violão clássico. Logo em seguida passei um certo tempo estudando violão clássico, depois eu fui
para a parte popular, né? Estudei guitarra, estudei violão popular também. Hoje ainda continuo estudando, voltei para a escola agora, estou fazendo técnico de guitarra. E a música é uma batalha diária, né? Com os estudos, não só com a sobrevivência. Eu acho que desde que eu conheci a música, desde que eu me identifico com música, eu não me vejo fazendo uma outra coisa. É paixão à primeira vista. Eu acho que a música é um pouco de tudo, mas sobreviver de música, eu acho que em todo canto. Acho que aqui em Natal, principalmente aqui em Natal, é meio que complicado também. É meio que se vira nos 30. Quando eu resolvi fazer música, era independente de estilo, independente de com quem eu ia tocar. Eu, assim, estava para suprir as necessidades de quem estava me contratando. E eu sempre tentei fazer o melhor desse lado musical. Meu nome é Carlos Sérgio Ferreira. Há uns anos atrás me identificaram como Cacá Veloso. Eu estava tocando com um grande amigo, Valdir Luiz, e a gente estava tocando num lugar e de repente ele se apresentou, aí olhou para o lado assim, e comigo tocando violão, aí rolou aqueles 5 minutos de silêncio. Aí ele olhou para mim, aí olhou para o público e disse, Cacá Veloso. Aí ficou, e todo mundo me conhece como Cacá Veloso. Eu sou violonista, guitarrista, arranjador e assim toco com uma boa parte dessa turma que faz música boa em Natal.